Proguinha de Proguinho nas matas, que são esses exercícios preliminares de retórica. Então, vou dar alguns exemplos aqui para pontuar para vocês, tá? Então, por exemplo, você está estudando uma fábula, aquela fábula da raposa e as uvas verdes. Então, tem lá a fábula do Esopo, né, que ela tenta pegar, ela vê um cacho de uva, ela tenta pegar o cacho de uva, ela fica pulando e não consegue falar, estavam azedas. Ela fala isso porque ela está desdenhando, mas não porque elas estavam azedas, porque ela não conseguiu pegar, tá? Então, quando você faz o exercício de Proguinho, você sugere, filho, por exemplo, por que ele escolheu, Esopo escolheu a raposa? Quais são as características da raposa? A criança, porque ela observa, ela já assistiu o desenho, ela já assistiu o filme. A raposa, ela é astuta, né? Ela é malandra, ela rouba o galinheiro. Outro animal, qual animal a gente poderia substituir a raposa? Você poderia substituir a raposa para essa fábula por um coelho? Não. Qual outro animal? Teria que ser astuto, sagaz, malandro, como a raposa. Então, o lobo, talvez. Entende? Isso é exercício de Proguinho. Você não tira essa análise, esse raciocínio do nada. A partir de um texto clássico, no caso as fábulas, você vai tentando fazer a criança raciocinar e imitar. Aí você pode pedir para ela escrever esse texto, agora não usando mais a raposa, mas o lobo. Opa, mas o lobo é maior que a raposa, então o lobo vai saltar mais alto. E tem que levar tudo isso em conta no texto, tá? Isso é Proguinho. É difícil? Não. O problema é que ninguém ensinou a gente. Entende? Vou dar um exemplo, então, agora de narrativa. Você vai fazer esse exercício para uma narrativa, no caso do meu livro 1. No meu livro 1 é um texto contado de forma de fora, como se eu tivesse um narrador contando a história, que foram os escritores dos evangelhos, ok? E aí você fala assim agora, lá tem a sugestão, olha, você vai escrever um texto agora como na primeira pessoa, não mais na terceira pessoa, né, do narrador. Aí você vai escrever essa história como se fosse, por exemplo, o cego Bartimeu. Você é o cego Bartimeu, você está chegando no vilarejo que Jesus está, ele precisa te notar, e você está vindo com esse diálogo. Você, acho que eram 2 cegos, né? Ou é do Bartimeu mesmo? E aí você escreve, ele vai escrever esse texto se colocando no lugar do cego Bartimeu, com um monólogo interno. Ele conversando com ele mesmo, puxa vida, eu tô caminhando, será que Jesus vai me ouvir? Como é que Jesus vai me notar? Eu não sei. Como que eu vou chegar até ele? E tem uma multidão, como ele vai me notar? Ah, eu já sei, eu vou gritar bem alto para ele me ouvir. E eu vou gritar pela natureza dele, por quem ele é, filho. Né? Eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é o Messias, então eu vou gritar o quê? Não vou gritar Jesus de Nazaré, eu vou gritar filho de Davi, porque quando eu falo filho de Davi, eu estou identificando para ele que eu sei que ele é o rei, ele é o Messias, ele é o escolhido que virá salvar. Entende? Você coloca a criança a partir de um texto clássico, texto rico, a criança vai fazer esse exercício proposto, de forma que ela vai se colocar na primeira pessoa agora nesse texto, entende? E nessa brincadeira você pergunta, filho, o que você percebeu de diferença? Como é que ficou o texto para você? Aí ele vai dizer, por exemplo, de Proguinho, você esticar o texto. Então, por exemplo, você pega uma fábula, as fábulas normalmente são curtas, né? Você estende. Como que você vai estender? Aí a criança tem que ter o conhecimento de gramática, ela vai colocar mais advérbios, mais adjetivos, vai colocar mais características no seu personagem. Ali a gente sabe, por exemplo, a raposa da fábula. Tá, mas como era essa raposa? Aí ele pode colocar a raposa, laranja, astuta, voraz. E aí os verbos que você vai utilizar. Você vai dar características para o ambiente, as descrições. Quem lê Tolkien sabe, o Tolkien era mestre em fazer descrições. Então, isso é o quê? É o Proguinho, que é a escrita imitativa. Então, a partir de alguém, já vi também exercício, vamos dizer assim, que seja de retórica,
Você amplia a visão do seu aluno para ele observar o lugar. Eu já fiz exercícios com as meninas, até foi sugestão do material que eu uso. Ah, você está aqui, então faça uma descrição de onde você está. Então ela tem que falar tudo que está ali, da forma mais detalhada possível, levando em conta a pontuação, vírgula, para que eu que sou leitora, vou ler e vou entender. Ah, eu imagino o lugar que você está. Ou o personagem, como esse personagem, ele é alto ou baixo, ele é gordo ou magro, com características físicas, características psicológicas, tudo isso é para alguém, tá? Quando você usa adjetivos, por exemplo, você pode pegar uma sentença, isso tem no meu livro 1, tá? Tô dando todo esse suporte aqui no meu livro 1, tem. Infelizmente nos demais eu não pude fazer, porque senão não terminava nunca, mas o 1 tem. Então, adjetivos, pegar sinônimos, advérbios, sinônimos, verbos, sinônimos, isso é para alguém.